Pode dar glória a Deus? Pois bem, o tema é um dos temas mais lindos da Bíblia. A história de um jovem pregador, mas que antecede a um grande homem de Deus. É tão lindo quando a gente percebe o grito de um pastor. O tema da mensagem de hoje, que eu não costumo dar tema, é o grito de um líder, o grito de um pastor. Um grito silencioso, um grito não angustiado, nem triste, mas um grito para a geração futura. Ele escreve 13 cartas, todas elas de ensinamentos. O apóstolo Paulo, que foi impactado pelo próprio Jesus a caminho de Damasco, e se tornou um dos grandes homens. Muito embora o livro dos Gálatas nos mostra que Paulo não teve muito acesso aos discípulos de Jesus. Paulo teve uma caminhada solitária, aprendeu a lidar com a solidão, aprendeu com todo o seu conhecimento a estar só. Em determinados momentos, tamanho conhecimento que ele tinha do judaísmo fez parte da maior transição que poderia ser realizada. Uma sabedoria que Deus derramou sobre a vida dele. Ele conseguiu entender que a cultura judaica, em partes, deveria ser deixada para trás e iniciar o cristianismo. A visão dos discípulos ainda estava totalmente atrelada ao judaísmo, mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo via Jesus. O apóstolo Paulo, com o conhecimento, começa a escrever cartas de igrejas que ele fundou, que ele cavou poço. Cavar poço é você chegar num lugar e começar a pregar, e poucas pessoas começam a chegar, mas um dia você vê, você fez um trabalho e já há uma multidão. Por isso o apóstolo Paulo escreve 11 cartas endereçadas às igrejas e a pessoas. A carta à igreja de Filemão, que está na casa de Áquila, as demais aos filipenses que estão em Filipo, aos colossenses que estão em Colosso, aos de Tessalônica, que por sinal ele escreve juntamente com Timóteo. Ele é um escritor nato. O conhecimento que ele tem lhe possibilita aconselhar, ensinar e criar liturgia de culto, falar sobre casamento, falar sobre os bispos, o diaconato. O seu conhecimento não são os discípulos que vão dar direção à igreja, mas é o apóstolo Paulo. Durante muitos anos, Paulo, quando foi tomado a caminho de Damasco, ele sabia qual seria o seu fim, e mesmo assim ele se permitiu se doar em favor de almas. Ele se permitiu sofrer em favor de vidas. O apóstolo Paulo e Timóteo não é uma história de riqueza. O apóstolo Paulo e Timóteo não é uma história com brilhos, mas noites escuras e de lágrimas. Aquele que foi chicoteado, que foi abandonado, aquele que por diversas vezes esteve só, e quando ele pôde encontrar alguns amigos a quem confiar, ele delegou a autoridade, e delegou a autoridade para que passasse o ensinamento que o Senhor Jesus havia dado a ele. E com tamanha autoridade de um mestre, como um professor, ele passa a Tito, pois Tito está tomando conta de algumas igrejas que ele fundou. Tito não é um diácono, Tito é um homem de confiança, e Tito tem, por confiabilidade da parte do apóstolo Paulo, de levar exortação e conhecimento às demais igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Mas a conversa de Paulo com Tito é somente sobre a igreja. A conversa de Paulo com Tito é apenas direcionar Tito a direcionar a igreja, a tratar dos bispos e diaconatos que havia nas igrejas que Tito estava visitando. Mas escrever a Timóteo é diferente. Não é a mesma escrita para os que estão em Tessalônicas, porque os que estão em Tessalonicenses têm uma dúvida: como será o grande dia do arrebatamento? Haverá o arrebatamento? Então Paulo escreve aos que estão em Tessalônica, ele escreve falando sobre o grande dia,
em que o Senhor viria buscar o seu povo, e que nós que estamos vivos seremos arrebatados. Isso, ele trata desse assunto, porque isso era um tema relevante em Tessalônica. Era um tema que havia sido difundido de maneira errada. Então Paulo, juntamente a Timóteo, escreve com uma visão do céu, com uma visão do Espírito Santo de Deus, como seria o arrebatamento, de que um dia o Senhor viria nos ares, e que nós que estamos vivos não iremos preceder os que morrem, porque os que morreram antes de nós têm a primazia, e nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor na glória. São cartas como essa aos que estão em Filipenses, aos que estão em Éfeso, cartas de ensinamento, passando todo o seu conhecimento. Mas o apóstolo Paulo escreve todas as cartas em prisão domiciliar em Roma. Ele é levado para ser julgado pelos grandes em Roma. O seu julgamento, ele já sabia qual seria o fim, mas mesmo assim, havia uma esperança, que é a esperança de todo crente. É uma esperança que arde dentro de nós. É uma esperança, quando uma porta se fecha, a gente diz, Deus vai abrir. E mesmo quando Deus não abre, a gente diz, a glória é de Deus. Quando alguém na nossa casa fica enfermo e a gente luta para que haja uma cura, e acontece que não acontece a cura, e a gente continua dizendo, Deus cura, e Deus também não cura, e Ele continua sendo Deus. A esperança que está dentro de nós, uma esperança que está entranhada, e não dá para fugir disso, porque nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus. As palavras do Evangelho não somente entrou por um ouvido e saiu por outro, não, ela desceu no nosso coração, ela se entranhou nas nossas entranhas. Podemos errar, falhar, mas no outro dia a gente levanta a cabeça, sacode a poeira, e a gente se aproxima de novo do caminho. Era essa a missão de Paulo, e que por sinal, Paulo vai falar com Timóteo. Ei Timóteo, Timóteo, como eu quero que você desperte daquele momento em que um dia eu pus as mãos sobre a tua cabeça e eu declarei que o espírito de timidez iria sair e você seria levantado com autoridade. Uma unção que foi derramada sobre a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Eu peço e eu rogo, eu conjuro de que você busque isso, porque Paulo está olhando por uma janela pequenininha, que outrora era um para-brisa muito grande. As perspectivas de vida de Paulo era grande, era um para-brisa que ele olhava, mas agora suas perspectivas de vida, porque agora ele não está mais em prisão domiciliar, ele está agora em cárcere profundo, porque se aproxima o dia da sua morte, e por se aproximar o dia de sua morte, ele não mais está atendendo as pessoas ou escrevendo as cartas em prisão domiciliar numa casa. Agora ele está num cárcere fechado, e é de lá que ele vai escrever a Timóteo. É de lá que ele vai citar Timóteo, numa janela pequenininha, apenas olhando ele e Timóteo, como se fosse uma conversa particular, como nenhuma outra carta de Paulo. Ela é endereçada a Timóteo, meu filho na fé. Ele está em busca de alguém, e então, quando todos passam, ele enxerga Timóteo, sucessão, o evangelho levado adiante, alguém que seria um apregoador da palavra. E então, por intermédio dessa janela pequena, quando ele começa a tratar com Timóteo, ele está lapidando um diamante bruto. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, mas eu quero profetizar que o Senhor Jesus está lapidando você hoje para uma grande obra. O Senhor está preparando você para algo poderoso da tua casa, da sua família. O Senhor está preparando você para algo poderoso nesta geração, e que por mais que você não queira, Deus está levantando um Paulo para levantar um Timóteo aqui nessa noite. Quem está comigo, dá um glória para Deus bem alto. O evangelho de Paulo não é um evangelho de brilhos, de financeiro, de riquezas. O evangelho que Paulo começa então a relatar e a passar para Timóteo é diferente de todos os evangelhos. Ele não trata como João trata, irmãos, amados, não. Paulo é diferente. Paulo está falando, Timóteo, vai chegar um dia que a sã doutrina, eles não vão querer ouvir, terão comichões no ouvido.
Timóteo, eles podem, mas tu não pode. Ele vai começar a falar para Timóteo que chegaria momentos em que os homens iriam se esquecer de Deus. A carta a Timóteo é tão atual para os dias de hoje quanto há 2000 anos atrás. O mesmo Paulo, com essa voz, cansado, está escrevendo. É o grito de um pastor, é o grito de uma liderança que sabe que seu tempo está se acabando, e ele tenta encontrar no meio de uma multidão de seguidores, homens que possam levar adiante. Ele vai procurar não aqueles que têm uma excelente oratória, ele não vai procurar aqueles que quando se vê e diz, esse tem o dom. Ele não vai procurar aqueles que estão na frente de uma fila, ele vai buscar aqueles que estão na contramão, os improváveis, aquele que ninguém diz nada, aquele que ninguém dá nada. Timóteo era o improvável, mas era amado por Paulo. Então quem o apóstolo Paulo ama, começa a lapidar. E eu tenho uma certeza aqui nessa noite, que Deus tem um amor tão poderoso pela tua vida, que Ele está te lapidando. Está doendo, mas está lapidando. Está deixando marcas, mas Ele está te lapidando. Você tem chorado, mas está sendo lapidado pelo céu. Um dia você vai estar em perfeita condição. E aí, querido, mesmo quando você se sinta algo ou alguém, mesmo quando depois de tudo que você for lapidado e for se sentir considerado o cara, se prepare, porque o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, quando eu era jovem como você é jovem, entenda, Timóteo, eu tinha minhas falhas, meus erros, e um dia eu olhei para o céu e gritei: Deus, e esse demônio que bate na minha cara todos os dias, sabe, Timóteo, o que Deus falou para mim? A minha graça te basta. Ei, Timóteo, o evangelho não é de riquezas. O evangelho, você caminha com as pernas que Deus te deu, e você vai buscar recursos aonde não há recursos. Timóteo, eu preciso de falar de umas verdades. E é nesse cenário, é dentro desse panorama, que esse jovem Timóteo vai ouvir o apóstolo Paulo. Ele vai ouvir Paulo tratando de assuntos de traição, de ser deixado de lado. Paulo diz: ei, Timóteo, na minha primeira vez que estive diante do imperador de Roma, eu fiz a minha defesa. E quando busquei no meio da multidão alguém que me conhecia, não havia ninguém. Eu procurei alguém que eu pudesse buscar um pouco de segurança, mas eu não encontrei. De contrapartida, Timóteo, eu vi Alexandre o latoeiro chegando com uma multidão, e ao invés de ele poder me ajudar, ele me apontava. Timóteo, alguns me deixaram, me abandonaram, mas o Deus que me encontrou a caminho de Damasco estava ao meu lado. O evangelho não é evangelho de riqueza, o evangelho é evangelho de batalhas. Não espere ser crente e tudo dar certo na sua vida. Não espere ser crente e se tornar juiz para julgar pessoas que você não conhece. Não espere ou se considere crente e achar que a partir desse momento em que você parece que colocou tudo no lugar, você pode se tornar aquela pessoa que diz: olha, tudo dá certo para mim. O evangelho não é esse. É por isso que Paulo não fala de coisas boas. Leia a carta, a 1 Timóteo e a 2 Timóteo. Paulo está descrevendo o futuro de Timóteo. Se você, Timóteo, está esperando ter bons amigos do teu lado, por favor, não pense dessa maneira, porque todos me abandonaram no presente século. Demas me abandonou. Todos que eram amigos, que batiam no meu ombro, que me abraçavam, se afastaram de mim, mas o Senhor Jesus ficou. O Senhor Jesus ficou. O Senhor Jesus ficou. Você vai passar, nós iremos passar por situações tão difíceis durante o decorrer da nossa caminhada nessa terra, até o momento em que nós um dia iremos estar com o Senhor, em que nós teremos amigos que irão nos abandonar no momento mais difícil da nossa vida.
Se o apóstolo Paulo declara que ele foi abandonado e ele era o número 1 de uma geração, um conhecimento tremendo, o que não se fará a nós? Não fica triste quando alguém te abandonar. Não fica triste quando você olhar nessa caminhada chamada vida e procurar por alguém e não ter ninguém. Não fique triste quando você procurar a mão de um amigo para apertar e ele não esteja lá. Porque Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, eles podem, mas você não pode. Timóteo, permanece. Eles vão sair, mas tu fica. É um líder, é um pastor que está gritando para a próxima geração e tentando levantar pregadores, porque a sua voz daqui a pouco será abafada. E ele precisa de um jovem pregador. Um jovem pregador que é tímido, que desde sua juventude aprendeu com sua avó e com sua mãe. E mesmo assim, depois de anos, o seu grito está entalado na garganta. O dom está travado dentro dele. E somente com imposição de mãos do apóstolo Paulo e de um clamor e de uma escrita, Deus então começa a fazer o mover. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque o toque do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida vai ser tão poderoso que Deus vai mudar a história da tua vida, da tua casa e da tua família. Eu profetizo em nome de Jesus que o toque do Espírito Santo de Deus vai mover situações a favor da tua vida. Essa timidez, aquilo que está travado dentro de você, aquilo que está impedindo a sua caminhada, aquilo que entrou como uma pedra no seu caminho, o Espírito Santo de Deus vai arrancar, e a tua vida vai ter que dar certo para a glória de Deus. Quem está comigo aqui, dá um glória para Deus bem alto. Não é um evangelho fácil, é uma história difícil, uma história de abandono, uma história de amigos que caminharam, e em determinado momento pessoas não te serão úteis. Cuidado com quem você classifica, com quem é útil e quem não é útil. Cuidado com quem você deixa à parte, porque quem não é útil hoje vai ser amanhã. Porque o apóstolo Paulo diz: ei, Timóteo, traz João Marcos. Mas outrora ele deixou João Marcos de lado. Escute uma coisa que eu quero falar para você: nem eu e nem você, nem eu e nem você temos vaga garantida na obra de Deus. Nem eu e nem você. Não podemos dizer que um dia não podemos ser trocados por Deus. Somos pessoas que Deus pode tirar e colocar outro no lugar. Um dia o vento, como sopra aqui hoje dentro dessa casa, que está soprando esse vento aqui, você sente, eu estou sentindo, esse vento pode nos levar, mas o Espírito Santo de Deus vai ficar. Um dia você pode ser arrastado para um outro lugar, mas a presença de Deus vai ficar. Seus cabelos vão ficar brancos, e um dia você vai ter que ter um encontro com Deus, mas Deus vai levantar sucessores. É olhar numa janela pequena, um pregador, um pastor e um líder, tentar encontrar alguém que possa levar adiante um legado e mostrar na realidade o que é o Evangelho. O Evangelho não é bilheteria. O Evangelho não é você se enriquecer. Eu não vejo o apóstolo Paulo, aquele fazedor de tendas, rico. Eu não vejo Timóteo rico. O Evangelho é simplicidade, é humildade. É ver que às vezes nós não temos ouro e nós não temos prata, mas temos a presença de Deus. Às vezes nós não temos saúde, mas tem a presença de Deus. Às vezes estamos nos sentindo solitários por alguém que nos dê um abraço e aperte a nossa mão, mas Ele está lá dizendo: eu não abro mão de você. É o Evangelho desse Deus poderoso que vem atravessando os séculos, dos séculos, e o clamor do apóstolo Paulo continua ecoando na nossa geração. Valeu a pena? Valeu a pena jogar a pedra em Paulo? Valeu a pena abandonar Paulo? Se Demas não tivesse abandonado Paulo, Demas seria talvez se lembrado como aquele que permaneceu ao lado do apóstolo Paulo. Paulo vai terminar a segunda carta a Timóteo dando o nome dos seus novos convertidos e dizendo: ei, Timóteo,
Talvez você não me encontre quando eu chegar aqui. Mas olha, eu quero mandar um abraço para Priscila, para Áquila. Ele não se despede trazendo tristeza, mas ele se despede se preocupando. Eu deixei um jovem chamado Trento em Mileto. Está doente. O cara está prestes a morrer e está preocupado com quem está doente. O cara está prestes a perder a vida e ele está preocupado. É um líder que se preocupa pelas ovelhas, porque ele é um bom pastor. É o pastor que mesmo em luta, ele está falando das ovelhas que ele deixou doente, dizendo: Timóteo, quando você vier, não te peço muito, não precisa de ouro, não precisa de prata, traz só os meus pergaminhos para eu estudar, porque o entendimento da palavra vale mais do que ouro e prata que há sobre a face dessa terra. Se possível, traz a capa, porque o inverno está chegando e eu não tenho quem coloque o braço sobre mim para cuidar de mim dentro dessa masmorra. Mas olha, traz a capa que ela me será útil. Eu e você terá momentos que iremos passar por momentos de solidão, sozinho, mas isso não quer dizer que os céus não estão ao nosso favor. Deus vai nos separar, vai nos colocar num caminho só, mas os céus vai estar pelejando em favor da nossa vida. Eu e você somos obrigados a ser separado por Deus, para viver uma história no particular com Deus. Mudanças ocorrem quando você sai do meio da multidão e Deus te leva para um lugar sozinho. Deus vai te levar para um lugar sozinho. Deus vai te levar para um lugar só. Moisés jamais pensou que quando subisse numa das cordilheiras do monte, quando ele chegasse numa das cordilheiras do monte, ele jamais pensou, ele estava só. Ele jamais pensou que Deus iria se revelar a ele numa sarça, de maneira que Moisés ficou olhando para a sarça sem entender que era o próprio Deus falando com ele. Jacó, quando colocou uma pedra por travesseiro no deserto, fugindo da casa de seu pai, fugindo de seu irmão Esaú, ele jamais pensou que quando colocasse a sua cabeça no travesseiro no deserto sozinho, os céus iriam se abrir e Deus iria gritar dizendo: Ei Jacó, ei Jacó, sou eu que estou tratando contigo e estou te trazendo para o deserto para tratar com você. Davi jamais pensou que cuidar das ovelhas de seu pai, escondido por trás das malhadas do rebanho, seria um lugar propício para Deus se revelar a ele. Nós, eu e você, somos os Timóteos dessa geração. Eu não sei em que posição você está na realidade. Se você é o Paulo, que está tentando passar o seu conhecimento a alguém, está escolhendo alguém, ou se você é o Timóteo, tímido, aí, preocupado com determinadas coisas. Mas a maior preocupação de Paulo para Timóteo é o dom que havia nele. Tem um dom aí, Cacá. Tem um dom aí. Tem um dom, Daniel. Tem um dom, Alice. Tem um dom. A preocupação era despertar o dom. Porque se ele desperta o dom, ninguém ia parar. É o primeiro século. Alessandra, é o primeiro século. A igreja precisa de força. Paulo está se despedindo. Paulo vai ser uma página virada, mas ele está dizendo, pastora Silvia: ei Timóteo, eu preciso de você. Mas quando nós levantamos pessoas, pastora Silvia, às vezes nós pintamos demais o que é o evangelho. Abrimos as nossas redes sociais a brilho, shows, coisas que nós olhamos, os altares, tanto brilho, tanto luxo, tanta coisa que a gente não sabe que lá no final da plateia tem pessoas sofridas, que no meio daquela multidão tem pessoas depressivas, que no meio daquela multidão tem pessoas ansiosas, que no meio da multidão tem pessoas que foram colocadas dentro de uma caverna por Deus sendo guardadas, enquanto alguns líderes enriquecem, enquanto alguns líderes estão cobrando para entrar na igreja, bilhetando o espaço que é a casa de oração. Paulo escreve a Timóteo e diz: eles irão pregar em favor dos seus próprios egos, eles se exaltarão acima da palavra. Eles podem, mas tu não pode. Eles vão se vender, vão pregar nas igrejas cobrando valores, vão cantar 4 louvores, 5 louvores,
E no altar mesmo eles vão dizer, por favor, se você me vê se levantando, é porque eu tenho uma mini vigília para ir, eu tenho algo para cantar e eu preciso ir. Mas ele se esqueceu que ele se comprometeu com uma juventude, se esqueceu que se comprometeu em participar de um culto, mas para alguns é só uma agenda que se paga, e eles vão de agenda a agenda, de igreja a igreja, enquanto o bolso enche, o Espírito Santo de Deus, que parece que algo que está enchendo eles, está se esvaziando. Porque quanto mais nós nos enchemos daquilo que é da terra, menos nós ficamos do Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa sai, canta 4 louvor e ela sai e vai embora. E ela diz, é porque eu encaixei você numa agenda. Eles podem, você não pode, Cacá. Eles podem, você não pode, Rodrigo. Pregadores que estão nas igrejas, Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, você não pode permitir que isso aconteça. Eles podem, mas você não pode, porque eles vão carregar e eles vão massagear o próprio ego, mas tu não. Tu vai pregar a sã doutrina, vai pregar a palavra genuína. A palavra genuína, ela nos confronta, ela liberta, ela cura, ela faz jovens serem batizados com o Espírito Santo de Deus, elas fazem mortos ressuscitar. A palavra, Timóteo, não é para qualquer um. Por isso, Timóteo, eu me ative a escrever 2 cartas a ti. Para Tito eu escrevi apenas uma carta, mas para ti, Timóteo, a Tessalônica, eu me enderecei à igreja que estão em Tessalônica. Aos que estão em Filipos, eu enderecei à igreja de Filipenses, para que todos pudessem ouvir. Alguém pegasse a carta e lesse para a igreja que está na igreja de Filemon, que está na casa de Áquila, que ele pudesse ler para todos sentados em sua casa. Eu enderecei uma carta a Timóteo, para que pudesse ler para todos que estão na igreja de Tessalônica. Ele abre a carta, multidão sentada, e ele lendo a carta. Mas você não, Timóteo, é uma carta particular, porque eu preciso que no meio de todos que eu vi, eu preciso que você seja diferente. Paulo teve muitos amigos. O apóstolo Paulo teve diversas pessoas ao seu lado durante a sua caminhada, que viu o poder e a autoridade de Deus sobre a vida dele. Se você quer, eu lhe falo. Numa embarcação com mais de 200 almas dentro daquela embarcação, o anjo do Senhor se aproximou de Paulo e disse: Paulo, está olhando essa multidão dentro dessa embarcação? Sim, eu darei nas tuas mãos, nenhuma alma vai perecer. Paulo sobe no banquinho durante uma tempestade, vento, águas, jogando a embarcação para cá e jogando a embarcação para lá. Paulo diz: o Senhor Deus veio a mim e falou que ninguém dessa embarcação vai morrer hoje. Paulo, eu quero Timóteo assim. Já reparou para pensar quantos estão padecendo na nossa embarcação? Quando a luta chega, um confronto se inicia. Já viu o tamanho da batalha dentro da tua casa? Já viu quando as más conversações corrompem o bom costume? Já viu quando você está estabelecido e alguém te cutuca para tirar você de lá, arrancar você de lá? Eles podem, você não pode. Eles podem, você não pode. Por quê, pastor? Porque você não é movido pelo que as conversações ao teu redor. Você ainda ouve a voz do teu Deus. Você ainda faz prova com Deus. Mas pastor, eu estou triste. Essa semana eu estava aqui pintando aí fora. Rapaz passou e falou assim: pastor, a pessoa passa aqui e fala assim: o senhor está fazendo falta aqui domingo. Pastor, o senhor faz falta. Pastor, as pessoas estão tristes. Uma pessoa falou assim: pastor,
Tem um irmão da igreja que quer sair porque o senhor não está aqui. Eles podem, você não pode. Paulo ficou sozinho. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Foi para a Tessalônica. Crescente desceu a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque muito me é útil para o ministério nesse momento, porque outrora ele não me foi útil, mas agora ele é útil. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros principalmente, e os meus pergaminhos. Escute. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas ações. Eles podem, você não. Você não pode sair daqui ou simplesmente dizer: eu vou sair porque o pastor Daniel, você se esqueceu. Eu posso me ausentar, mas Deus está nessa casa. Eu posso ter um compromisso com a outra igreja, mas Deus está nessa casa. Eu posso estar na igreja, mas Deus está nessa casa. Projetos que Deus faz. Foi numa janela pequenininha que Deus começou a mostrar para mim. Ele não mostrou para você. Por isso que estamos abandonados, Andréia. Por isso que as pessoas nos abandonam, porque quando Deus trata conosco é numa janela pequenininha, só você e ele, não tem ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender. Por que Paulo chamou Timóteo? Porque Paulo tratou com Timóteo, e em especial escreve 2 cartas particulares para ele, e Timóteo resolve abrir para todos nós, para dizer para mim e para você: vai ter momentos na vida que todo mundo vai te abandonar, porque Deus quer levantar homens que sejam os sucessores da próxima geração. Eu não sei quem Deus vai levantar na sua vida. Eles podem, mas você não pode. Eles podem, mas você não pode. Fica aonde Deus te colocou. Timóteo entendeu o que é o evangelho, pastor Fabrício. O evangelho seria um evangelho de dor, de lágrimas, um evangelho de poucos recursos, de poucos amigos, andar sozinho, caminhar sozinho, estar num carro caminhando sozinho, estar em algum lugar, tentando aproveitar alguns momentos da vida em que você pudesse saborear um afresco, um bom café. Ele passa tudo isso porque, no final de tudo, como nós vimos aqui na peça, a minha pergunta e a tua pergunta ainda continua aqui ecoando dentro dessa igreja quando essa peça se iniciou: valeu a pena, Paulo? Valeu a pena isso tudo? Valeu a pena de você ter deixado todo mundo? Valeu a pena em você se doar a tantas pessoas durante todo o teu ministério e as pessoas te abandonaram? Valeu a pena, Paulo, quando as pessoas te caluniou e te abandonaram e te deixaram? Valeu a pena, Paulo? E agora, amigo Paulo, velho Paulo, você está sozinho. Cadê Demas que andou contigo? Só Lucas ficou, porque Lucas está pegando todo o entendimento para escrever Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 9. Fala conosco, Timóteo. Fala conosco, Paulo. Valeu a pena? Conta pra gente. Valeu a pena você se doar? Valeu a pena noite de oração? Valeu a pena você visitar a casa de Filemão, pregar lá? Valeu a pena entrar por todas as cidades pregando o evangelho? E agora você está só, Paulo. Não tem ninguém com você. Os teus melhores amigos te abandonou. Paulo, você conhece. Paulo consegue fazer do momento mais difícil um momento lindo. Ele olha para os céus e diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele escreve num panorama maravilhoso para mim e para você, dizendo: para onde eu for, muitos não vão. Para onde eu for, muitos estão lutando para ir. A terra é um horizonte somente quando nós rodeamos, mas o céu não. O céu é diferente. Valeu a pena, velho Paulo? Ele vai dizer: valeu. Valeu cada dia, cada mensagem, cada aperto de mão. A história de 1 e 2 Timóteo
é de um líder gritando e dizendo: eu estou procurando você, eu estou procurando sucessores. Só que você vai formar sucessores, você vai ser tomado e a tua casa vai ser transformada. Teus amigos se vão, mas ele vai ficar. Deus vai estar sempre contigo. Vai ser chicoteado, vai sofrer aqui, vai sofrer ali, mas vale a pena. Eu profetizo sobre a vida das minhas filhas, eu profetizo sobre a vida da minha neta, a sucessão do apostolado. Eu profetizo sobre a vida delas, que elas possam seguir o curso das faculdades, do estudo, mas jamais percam o espaço da janelinha pequenininha, aonde eu, como líder e pastor, estou gritando em busca dos meus sucessores. Que o apóstolo Paulo fez com que Timóteo fosse levantado. Eu profetizo que a minha voz aqui nessa noite, como sacerdote dessa casa, está levantando homens e mulheres de Deus para a geração futura. E os nossos filhos serão bem-sucedidos para a glória de Deus. Vai valer a pena cada minuto, cada segundo, porque Ele caminha conosco. Olha para quem está do teu lado e diz: permanece, não saia de onde Deus te tirou. O pastor um dia vai, mas Jesus fica. Os amigos se vão, mas Jesus fica, Silvinha. Os amigos se vão, Roberta, mas Jesus fica. E só vai ficar ao lado de você pessoas que realmente Deus quer que fique. Deixa aí. Quem tem que ir vai ter que ir, porque Deus vai trazer pessoas. Timóteo começou um ministério, desceu por todas as cidades, Andréia, da Macedônia, desceu todas as cidades de Filipe, de Tessalonicense e Colossenses. Ele foi à casa de Filemão, ele teve em todos os lugares. Timóteo foi um braço forte no primeiro século do cristianismo. Tentaram parar Timóteo, mas não conseguia. Sabe por quê? Porque quem levantou ele foi o mesmo que levantou Paulo, foi o Senhor dos exércitos. Eu profetizo que Deus está levantando homens e mulheres aqui nesta noite. O grito de uma liderança, o grito de um pastor está sendo hoje alcançado por você, e você será levantado. Você será levantado poderosamente, e a tua casa será poderosamente transformada. Ainda que os teus amigos te abandonem, a presença daquele que é dono da obra não vai te deixar jamais. Quem está comigo aqui, dá glória para Deus bem alto.